Bom, hoje eu vou falar sobre a termoquímica, né? A segunda parte da termoquímica. Calor e os processos químicos, parte 2. Hoje a gente vai falar sobre os fatores que influenciam na entalpia, na variação da entalpia, a lei de Hess, o estado padrão e a entalpia padrão de combustão. Fatores que influenciam no ΔH. Bom, o calor absorvido ou liberado por quaisquer reações químicas será diferente se modificarmos as condições em que forem realizadas, tá? Em relação ao estado físico, a variação da entalpia depende do estado físico dos reagentes e do produto, tá? Substância no estado sólido, ele vai provocar variações de entalpia maiores do que no estado líquido, e estas maiores do que no estado gasoso, e assim por diante, como mostra a figura abaixo. Bom, estado alotrópico. As variações de entalpia assumem valores diferentes conforme o estado alotrópico dos reagentes e produtos. Bom, quando uma substância simples varia o número de átomos ou sua estrutura cristalina ou outra substância é formada, esse fenômeno a gente denomina de alotropia. Em síntese, a alotropia ocorre quando o elemento químico forma duas ou mais substâncias simples, como é o caso do exemplo citado aí embaixo, né? Do carbono grafite e do carbono diamante, que vai formando gás carbônico dos dois jeitos, tá? Quando tratamos de formas alotrópicas obtidas a partir de variação na atomicidade, devemos lembrar que o gás oxigênio e do gás ozônio, suas fórmulas são O2 e O3, respectivamente, havendo uma variação de um átomo de oxigênio entre eles. Esta variação lhes confere propriedades diferentes e, ao mesmo tempo, essenciais para o funcionamento da vida na Terra, pois o gás oxigênio é necessário para a respiração e o gás ozônio é um dos responsáveis pela proteção contra os raios ultravioletas, sendo encontrado na camada que, inclusive, leva o seu nome, camada de ozônio. A alotropia ele vai ser um fenômeno associado à ocorrência de um mesmo elemento em distintas formas, denominadas variedades alotrópicas. Geralmente, a alotropia ela ocorre devido a estruturas cristalinas diferentes na tonicidades, como eu já tinha dito no slide anterior, certo? Observando o gráfico, o quadro abaixo, você vai ver essa variação tanto na estrutura quanto na forma sólida de cada elemento citado, tá? A forma alotrópica. Bom, alótropos de carbono, diamante, grafite e fluoreno são as mesmas formas alotrópicas de elementos químicos do carbono. Essas substâncias ela vai diferenciar entre si pela estrutura cristalina. Cada alótropos vai possuir uma estrutura cristalina diferente. O fluoreno. Essa nova variedade era bem diferente das outras que foram citadas, tá? Em vez de cristais com uma infinidade de átomos unidos, o novo alótropo é constituído por moléculas com 60 átomos de carbono. Então, o que vai igualar esse alótropo é a quantidade de carbonos entre ele. Porém, a sua arrumação, a sua estrutura física, ela é diferente. Alótropos do oxigênio. Como eu já tinha citado logo de início, o gás oxigênio e o ozônio ele diferem na atonicidade, ou seja, o número de átomos que formam a molécula. O gás oxigênio, que existe no ar atmosférico, sendo um gás indispensável na respiração, e o ozônio é um gás que envolve a atmosfera terrestre, protegendo
protegendo-nos contra o raio ultravioleta. Bom, a diferença nesse caso aí é que é no número de átomos de carbono, de oxigênio, desculpa. O oxigênio ele vai apresentar 2 átomos, tá? O gás oxigênio apresenta 2 átomos de oxigênio. O ozônio, ele vai apresentar 3 átomos de oxigênio, tá? O O2, que é o gás oxigênio, ele é responsável para manter a nossa respiração. E o O3, que é o ozônio, ele é responsável por manter a camada atmosférica, protegendo nós contra raios ultravioletos. Bom, alôntropos do fósforo. A variedade alotrópica mais comum deste elemento são os fósforos vermelho e o branco, que diferem entre si pela tonicidade, ou seja, a quantidade de átomos, tá? O fósforo branco é guardado, ele guarda guardado em imenso água, pois se exposto ao ar, ele sofre uma combustão, tá? Então, toda vez que for guardar um fósforo branco, precisa ser guardado dentro de água, pois ele, em contato com o ar, ele vai sofrer uma combustão espontânea. Já o fósforo vermelho é diferente esse processo, não precisa ele ser guardado dentro de água. Ele pode ser exposto ao ambiente e ele não vai sofrer uma combustão espontânea, tá? Alótropos de enxofre. Bom, o enxofre róbico e enxofre monocíclico, que diferem um do outro pela estrutura cristalina, tá? Eles apresentam estruturas diferentes. Essas duas variações são formadas por moléculas com 8 átomos e são representadas pela fórmula S8. Embora os cristais das duas variedades sejam totalmente diferentes. A estabilidade dos alótropos. O grafite entende-se como sendo mais estável do que o diamante, tá? O gás oxigênio é mais estável do que o ozônio. Isso acontece porque os formatos alotrópicos mais estáveis estão presentes na natureza em maior quantidade. Vamos iniciar falando de calor. Calor é a energia transmitida espontaneamente entre corpos que se encontram em diferentes temperaturas, tá? Por tratar-se de uma forma de energia, o calor ele é expresso em Joule. Bom, entretanto, por razões históricas, é comum que utilizemos a caloria como uma unidade de medida alternativa para medir o calor. Agora a gente vai estudar os tipos de calor. Bom, o calor sensível provoca apenas a variação da temperatura do corpo. O calor sensível é o tipo de calor que está presente em processos que apresentam variação de temperatura. O calor sensível é diretamente proporcional à variação de temperatura, isto é, quanto maior for a quantidade de calor recebida por um corpo, maior será o aumento de temperatura. A fórmula para calcular o calor é: calor absorvido pela substância é igual à massa da substância vezes o calor específico vezes a variação de temperatura da substância. Logo, temos que é o calor absorvido pela substância, igual a M, que é a massa da substância, vezes o calor específico, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura da substância. O próximo vai ser o calor específico. Bom, corresponde à quantidade de calor recebida ou cedida por 1 grama da substância para elevar a sua temperatura de 1 grau Celsius. Expressa-se em caloria por grama por grau Celsius e é representado pela letra C. É característico de cada substância, tá? Maior C, menor troca de calor com a vizinhança, ou seja, maior será a quantidade de calor necessário para aquecê-lo, tá? Então, a substância, a água,
ela tem um calor específico de 1,0, o álcool 0,58, o alumínio 0,22, o ferro 0,11, o gelo 0,5, a madeira 0,42 e o vidro 0,16. O calor latente. Bom, provoca algum tipo de alteração na estrutura física do corpo. É a quantidade de calor relacionadas à mudança de estado físico. Quando algumas substâncias puras ela atinge as temperaturas de fusão ou ebulição, sua temperatura permanece constante. No entanto, essa substância continua a absorver calor. Essa quantidade de calor é absorvida durante a transição de estados físicos. É chamada de calor latente. Tá? A fórmula utilizada para calcular o calor latente de uma substância basta dividir a quantidade de calor, que é o Q, que a substância precisa ganhar ou perder para mudar de fase pela massa da mesma. Então, vai ser L, que é o calor latente, igual a Q, que é a substância, a quantidade de calor, né, Q, dividido pela substância, dividido pela massa, que é a massa que a substância precisa ganhar ou perder. A capacidade calorífica. Bom, o símbolo é a letra C. Consiste no coeficiente entre a quantidade de calor fornecida a um corpo e a correspondente variação da temperatura. Então, para calcular a capacidade calorífica, eu vou pegar o C, né, de capacidade calorífica, igual a Q dividido por ΔT. ΔT é a variação de temperatura. Ou eu posso pegar o C, que é a capacidade calorífica, igual a M, que é a massa, vezes C, certo? As medidas de calor. Caloria, quilocaloria, joule, tá? E quilograma. Bom, a unidade mais utilizada é a caloria, tá? É a mais comum. Então, uma caloria, que pode ser resumida em cal, vai ser a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Bom, aqui no quadro está mostrando as relações abaixo que serão muito úteis para vocês calcularem. Bom, uma quilocaloria, que é kcal, corresponde a 1000 calorias, tá? Uma caloria, cal, corresponde a 4,18 joules, tá? O J. Uma kilojoule corresponde a 1000 joule. Uma quilocaloria corresponde a 4,18 kilojoule, certo? Aqui tem algumas atividades específicas sobre o assunto apresentado.